Leitura Bíblica Anual, leitura de número 25 de 261. Leremos Êxodo 13, 14, 15, Salmos 114 e Efésios capítulo 3. Êxodo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhes-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: Que é isto? Dir-lhes-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel na terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou seu carro, e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros,
e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos.
Fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento. O mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão. Apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão. Dos poderosos dos moabitas apoder-se-á um tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço. Emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa e irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. E lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. E saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás? E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros? Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Efésios 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação
do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém.